Então, bora para a nossa aula de física. Nós vamos aprender hoje, né, revisão sobre o MOVE, né? Então, nós vamos relembrar. Na verdade, nós falamos muito pouco sobre ele, mas teve essa parada. Vamos lá. O que eu preciso lembrar sobre o MOVE? Primeiro que MOVE é um movimento que tem uma aceleração constante, quer dizer que não muda nunca, e que não vale zero. E ela indica o quê? Que a velocidade sofre as mesmas variações em mesmos intervalos de tempo. Então, nos 2 primeiros segundos, nos 2 últimos segundos, a variação da velocidade é a mesma. Nos 5 primeiros segundos, nos 5 próximos segundos depois. Bom, intervalos de tempos iguais, a velocidade varia o mesmo tanto. Ela aumenta ou diminui sempre o mesmo valor. A maneira de se fazer isso é através dessa fórmula. Aceleração é ΔV sobre ΔT, né? Variação da velocidade, final menos a inicial, dividido pela variação do tempo, final menos inicial. ΔT é sempre positivo, e esse ΔV pode ser positivo ou negativo. Então, nós vamos ter aceleração positiva ou negativa. Isso vai ser importante, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Beleza? Além dessa equação da forma da aceleração, que nós vamos usar sempre, importa para nós a equação da horária das velocidades. 3 equações importantes, né? Talvez tenha até mais uma ainda para frente, uma quarta. A equação das velocidades, para relembrar, ela é assim, ó, V igual a V0 mais AT. Como a velocidade varia, a velocidade é assim, ó, ela é sempre uma velocidade inicial, o movimento sempre tem uma velocidade inicial, começa com uma velocidade, mais a aceleração, que é dada por essa fórmula, vezes o tempo. Para cada instante tem uma velocidade, para cada velocidade tem um instante. Quer dizer que a velocidade varia em função do tempo. Dá até para construir um gráfico disso aí, né, da velocidade em função do tempo. Olha como é que é o gráfico da velocidade em função do tempo. V em função de t. Vt. Esse gráfico aqui pode subir ou descer, mas é uma equação do primeiro grau. A função do primeiro grau é uma reta. Pode subir ou descer. Ele sempre vai começar aqui, ó, na velocidade inicial. A velocidade inicial pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser nula, mas esse gráfico aqui tem que sempre descer ou subir. Se por um acaso o gráfico da velocidade em função do tempo ela não sobe nem desce, é porque a velocidade é constante. Aí não tem aceleração. Aí não é MOVE. Para ser MOVE, movimento uniformemente variado, VT tem que ser uma reta que sobe ou que desce. Tranquilo até aí? Tudo bem? Precisamos também da equação horária dos espaços. Como é que é a equação horária dos espaços? S é igual a S0 mais E0t mais AT ao quadrado sobre 2. Observe que se não fosse essa última parte aqui, deixa eu pôr um laser aqui. Se fosse só até aqui, isso aqui seria movimento uniforme. Mas como é movimento uniformemente variado, tem esse acréscimo aqui. Ó. Tem aceleração, tem mais esse acréscimo aqui. Agora, isso aqui é função de segundo grau, hein? Espaço final, um espaço qualquer. Espaço inicial, velocidade inicial e aceleração. Esses 3 camaradas são constantes. Então, o S existe em função do t. Para cada t tem um S. Como é uma função de segundo grau, olha como é que é o gráfico. Esse gráfico aqui é uma parábola, né? Eu até coloquei um ponto aqui que é importante pra caramba. O vértice dessa parábola aqui representa a mudança de sentido de movimento desse móvel. Como assim? Ó, o móvel está indo, por exemplo, para a esquerda, para e volta para a direita. No momento que ele para, é esse aqui, ó, esse pontinho aqui. Pode ser o contrário, ele está indo para a direita, para e retorna para a esquerda. É esse pontinho aqui. Isso não tem um mais prático? Não tem. Quando você lança um objeto para cima, ele vai até uma certa altura e depois ele desce, não desce? Pois bem, então ele vai ter que subir, vai diminuindo a velocidade até ele parar. Parada instantânea. Ele não percebe isso não. Mas na altura máxima, quando ele para e vai retornar, lá na altura máxima, é esse ponto aqui. Ó. Mudança de sentido de movimento. Certinho? O vértice da parábola, na equação S em função do t, espaço em função do tempo, esse vértice aqui sempre representa a mudança de sentido de movimento. Né? O que não quer dizer que todo móvel vai mudar o seu sentido de movimento, mas nesse gráfico aqui está bem claro. Outra equação importante é a equação do Torricelli. Olha como é que ela é. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Esse aqui é o espaço que o móvel percorre. É o S menos S0. Se eu passar esse S0 para cá, fica S menos S0. Delta S. É esse mesmo delta S aqui. Por que nós precisamos dessa fórmula aqui? Parece que já tem tudo nas outras duas.
Olha só que coisa interessante. Essa fórmula aqui não apresenta o tempo. Então, nessa fórmula aí, ó, o tempo está ausente. Então eu sei sempre quando usar essa aqui, ó, quando o tempo, mesmo sendo mencionado, eu não precisar do tempo. Se eu não for utilizar o tempo, não precisar dele, ou não tiver tempo ausente, eu uso essa fórmula. Se tiver tempo, tem que ser a equação horária dos espaços ou das velocidades, né? Espaço se tiver espaço, velocidade se tiver velocidade. Não é tranquilo esse negócio aí? Isso é muito tranquilo. Aplicação. Vamos fazer algumas aplicações desse negócio aí, alguns problemas? Olha esse primeiro problema aqui. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem, respectivamente, quer dizer, nessa ordem, velocidade e espaço. Qual a resposta aqui? Aqui o carrão. Ele partiu, né, do repouso, né, ele estava parado então, e depois de 3 segundos, qual que é a velocidade dele? Qual que é a distância que ele já percorreu? A aceleração dele é 2. Carrão bonito, né, esse aqui, né? Vamos tentar entender então como é que nós vamos fazer isso aqui? Vamos lá? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular a velocidade dele. Como? Ué, aqui é a fórmula V igual a V0 mais AT. Tem tempo, tem velocidade, só pode ser essa fórmula aqui. Velocidade inicial é 0, a aceleração é 2 e o tempo é 3. Acabamos de ler. Só substituir. Esse zero aí nós não vamos precisar dele mesmo. Vai ficar então só o 2 vezes 3, né? Quanto que é 2 vezes 3? 6 metros por segundo. Está aí a velocidade. A primeira pergunta já respondemos. Mas eu preciso também saber qual que é o espaço, né, que ele percorre, a distância que ele percorre. Agora eu vou precisar de outra forma, que tenha tempo também. Ficar mais fácil ainda. Ou então é a grandona. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado. Eu quero saber qual que é a distância percorrida. Ele deu o tempo, eu vou usar S. Passo esse S0 para cá. O V0 é 0. A aceleração é 2. E o tempo é 3. Vamos ver como é que vai ficar? Aí, S menos S0. Passei o S0 para lá. Eu preciso do delta S. 0, 3. O A é 2. O tempo é 3. Está ao quadrado dividido por 2. Posso cortar alguma coisa aí? Claro que posso. Eu posso cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Vai ficar assim, ó, delta S é igual, esse aqui também vai cortar, vai desaparecer. Vai ficar 3 ao quadrado, né? 0 mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E 0 mais 9 deu 9 metros. Prontinho. Então, a resposta que eu quero lá é 6 e 9. Letra A. Letra A. Tranquilo? Alguma dúvida? Outra questão. Segunda, né? O móvel parte do repouso, de novo ele parte do repouso, com aceleração constante de intensidade igual a 2 metros por segundo quadrado. Trajetória retilínea. Após 20 segundos, começa a frear até parar a 500 metros do ponto de partida. Em valor absoluto, a aceleração da freada foi quanto? Ele sai daqui, esse aqui parecendo vigarista, e é ele mesmo. Ele sai daqui, estava parado, com aceleração de 2, e começa a acelerar. Começa a aumentar a velocidade. Depois de 20 segundos, aí ele começa a frear, porque ele vai parar em algum lugar. Ele para exatamente 500 metros de distância desse início aqui. 500 metros. Uai, se ele parou a 500 metros, qual foi a aceleração desenvolvida, né, em valor absoluto? Quer dizer, sem levar em conta o sinal, qual foi o valor absoluto a aceleração dele? Vamos descobrir como é que foi? Como é que a gente faz? Há duas partes claras nesse problema. Uma é a aceleração, é a primeira, e a outra é a desaceleração. Na aceleração, a primeira coisa que eu vou precisar descobrir é qual é a velocidade dele depois desses 20 segundos. Vamos ver, a velocidade inicial então é 0, a aceleração é 2 e o tempo é 20. Esse 0 aqui vai acabar cortando e 2 vezes 20, 40 metros por segundo. Beleza? Mas ainda nessa parte da aceleração, ainda nessa primeira parte aqui, eu preciso saber quanto é que ele percorreu, porque no total ele não percorre, né, só 500 metros. Então eu preciso saber quanto é que ele percorreu nessa primeira parte. Vamos descobrir?
Então, ainda nessa primeira parte, o espaço que ele percorreu. Olha aí, eu vou usar a fórmula do Torricelli. A velocidade final que ele atinge, acabei de encontrar, é 40. A inicial é 0. A aceleração é 2. E o espaço que ele percorre eu quero descobrir. Então, eu substituí. 40 ao quadrado, 1.600. Aqui vai cortar. Aqui vai ficar 4 ΔS. 4 está multiplicando, passa dividindo. Quanto que dá 1.600 dividido por 4? 400 metros. Para ele não percorre 500 metros? Ele não percorreu 400 nessa primeira parte? Quanto é que está faltando então? 500 já percorreu 400. Quanto que falta? Falta apenas 100 metros. Então, lembrando que faltam apenas 100 metros, eu vou tentar calcular qual que é a aceleração dele nesses 100 metros, que é a desaceleração. A pergunta é qual que é a desaceleração dele durante essa parte aqui de freamento, somente nesses 100 metros aqui. Então vamos lá, segunda parte agora. De novo, eu vou usar Torricelli. Ele vai parar, a velocidade final é 0. A velocidade inicial, quando ele começa o freamento, é 40. 2. A aceleração, vou descobrir, tem que dar negativa, né? Porque ele está indo para um lado e a aceleração é para o outro, né? Ele vai parar. E o ΔS eu sei que é 100. Aí, 0 ao quadrado é 0. Aqui 40 ao quadrado dá 1.600 e aqui vai dar 200A. 1.600 passa negativo. 200 que está multiplicando vai passar dividindo. 1.600 dividido por 200, menos 8 metros por segundo. Lembre-se, deu negativo. Mas lá não está falando que é em valor absoluto? Ué, se é em valor absoluto, é só tirar o sinal. Qual que é a aceleração dele, então, em valor absoluto? 8 metros por segundo quadrado. Observa que valor absoluto a gente coloca essa barrinha aqui, né? Ou então nem precisa, se tiver escrito já, coloca se quiser. 8, que letra que deu mesmo? Letra A. Tranquilão? Tudo bem até aí? Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma questão. Questão de número 3. Um trem começa a ser observado quando sua velocidade é de 30 metros por segundo. Ele já tinha uma velocidade, né? Mais de 100 por hora. E ele mantém essa velocidade durante 15 segundos. Logo após, ele freia com aceleração constante de módulo meio metro por segundo até parar numa estação. O trem começou a ser observado quando ele estava distante da estação quantos metros? Quer dizer, quando ele começou a ser observado, né? Ele estava a quantos metros da estação? Então, tem um momento que ele mantém a velocidade constante, os 15 primeiros segundos, e o restante do tempo ele vai diminuindo até parar. É um movimento uniformemente variado. Como é que eu vou fazer esse negócio? Bom, a primeira parte é quando ele está com velocidade constante. Se é velocidade constante, S igual a S0 mais VT. Eu vou passar esse S0 para lá, porque aí eu vou descobrir o espaço percorrido, né? S menos S0 é o espaço percorrido. A velocidade ele deu, o tempo também ele deu. Velocidade é 30, o tempo é 15. Esse S menos S0 é ΔS. 30 vezes 15, 450 metros. Prontinho. Enquanto a velocidade era constante, o que ele percorreu foi isso aqui, 450 metros. Mas agora, nesse momento, ele começa a frear. Se ele começa a frear, eu preciso saber o espaço que ele percorre, não é isso? Eu vou ter que descobrir primeiro, então, qual que é esse espaço que ele vai percorrer aqui. Eu sei que a velocidade final dele é 0, porque ele vai parar. A inicial é 30, porque ele estava a 30. Essa aceleração aqui, ele também falou, é meio. Observe que ela vai ter que ser negativa, porque se ele vai parar e a velocidade é positiva, então a aceleração tem que ser negativa, né? Senão ele não para, né? Momento retardado, velocidade e aceleração tem que ter sinais diferentes. Então, substituir 0, 30, aceleração menos meio, e espaço eu estou chamando de ΔS2. Beleza, aqui dá 0, aqui dá 900, 2 vezes meio dá 1, menos 1, né? 0, 900 menos 1 ΔS2. 1 vezes ΔS2 é menos ΔS2. Aí eu passo ΔS2 vai positivo, 900 metros. Qual que é o espaço então total que ele percorre? Uai, o que ele percorreu na primeira parte com velocidade constante, mais o que ele percorreu com aceleração constante. Só somar, né? Vamos somar então, hein?
Delta S1 mais delta S2, 450 mais 900, 1350. Que letra é que deu? Letra C. Tranquilão. Muito bem, muito bem. Vamos para a quarta questão. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo quadrado vale qual desses valores aqui? Então esse ponto material está indo com mUv. Depois que ele percorre 12 metros, deu espaço percorrido, ele tem essa velocidade aqui. Eu quero saber qual que é a aceleração dele. Tempo está ausente, não está? Vamos usar então a equação do Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado mais 2A delta S. A velocidade que o móvel vai atingir é 6. Ele parte do repouso é 0 e ele percorre a distância de 12 metros. Então é 2A vezes 12. Vamos substituir. 6 ao quadrado é 36. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 12 dá 24A. 0 desaparece. 24 está multiplicando A, então ele vai passar dividindo. Então vai ficar 36 dividido por 24. E 36 dividido por 24, 1,5 metros por segundo quadrado. Tranquilão, né? Esse é bem fácil, não foi? Que letra que deu? Letra A. É isso então. Valeu, turma!